E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente continuar a nossa discussão sobre as independências na América, de maneira geral. Então, hoje a gente vai discutir especificamente, né, vai começar, na verdade, a discutir a independência dos Estados Unidos, tá? A independência das colônias inglesas lá no século XVIII, tá? Então, esse tema é muito importante que vocês leiam, tá, pessoal? Leiam, pega o livro de vocês lá, façam a leitura, tá no capítulo, no caso, no tema 2 da unidade 4. Então, façam a leitura de vocês, vão marcando, né? Façam aí as anotações que forem precisas. Qualquer dúvida, não deixe de enviar lá no Google Class para que eu possa responder, né? E aí a gente vai dialogando aí ao longo das aulas, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Então, pessoal, a independência dos Estados Unidos, ela é primeira coisa que a gente tem que saber, né? É o primeiro movimento de independência das colônias americanas. Então, de toda ali a colonização da América, né? Esse é o primeiro dos movimentos a sair vitorioso, né, na luta pela independência. Já existiam antes da independência dos Estados Unidos movimentos separatistas, né, em várias das colônias, mas pela primeira vez uma das colônias conseguiu vencer, né, derrotar a sua metrópole e ser reconhecida como independente. Então, a independência dos Estados Unidos, bem como, de certa forma, eu sempre coloco assim, né, a independência dos Estados Unidos está para a América como a Revolução Francesa está para a Europa. Por quê? Porque a independência dos Estados Unidos ela vai influenciar as demais lutas pela independência que vão ocorrer, né, ao longo do século XVIII e principalmente ao longo do século XIX. Lá no século XIX, a gente vai ver uma série de movimentos de luta contra as metrópoles, né? No caso, luta contra a coroa espanhola, contra a coroa portuguesa, enfim, buscando a independência dessas colônias. Então, por isso a independência da América, a independência dos Estados Unidos, ela é muito importante para as independências na América, tá? Então, a primeira coisa é isso, né? A independência dos Estados Unidos, ela também foi muito influenciada pelo Iluminismo. Então, também é um dos primeiros movimentos aí, né? A colocar em prática a filosofia iluminista, né? O movimento de independência dos Estados Unidos foi muito influenciado pelo John Locke, né? Pelo Montesquieu, então, pelo Adam Smith. Então a gente vai ver que é, a, a, o modelo de país que surge da luta das colônias inglesas contra a Inglaterra é um modelo de país inspirado nesses ideais iluministas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre isso. Para a gente poder entender, né, o processo de colonização, quer dizer, o processo de independência, primeiro é muito importante a gente entender o que eram as colônias inglesas, né, relembrar o que eram essas colônias inglesas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, foram 13 colônias, né, inglesas fundadas no leste da América do Norte. A gente vai já ver ali cada uma bonitinha. Então, 13 colônias inglesas fundadas na América do Norte, né, na região leste, costa atlântica da América do Norte, e isso ao longo do século XVI, né? Então, até o século XVII, né? Então, ao longo do século XVII, você vai ter o surgimento, né? A formação dessas colônias que vão se organizando ao longo de todo o século XVII. E aí a gente vai ter o que, né? Essas colônias elas vão se organizando e de acordo com que elas passam, né, a se tornarem mais estáveis, mais fixas e tal, você vai ter que essas colônias, né, elas vão possuir uma relativa autonomia em relação à Inglaterra, principalmente porque, pelo menos até aí, a Inglaterra ela não se manteve, não se ateve, na verdade, a um controle rígido das suas colônias, como era o que acontecia em relação às coroas espanhola e a coroa portuguesa, né, que mantinha ali um controle rígido sobre as colônias, fiscalizando, estabelecendo uma série de medidas para conter, né, o avanço dessas colônias,
e submeter essas colônias à dependência em relação à metrópole. Então a Inglaterra ela não tinha muito isso, até porque, de certa forma, a colonização inglesa ela foi um pouco diferenciada, né, em relação às demais. Por exemplo, a gente vai ter um fluxo bastante intenso de imigrantes, de perseguidos religiosos que passam a vir, né, para a América e passam a fundar essas colônias, na verdade, na busca de se distanciar, de certa forma, né, da coroa e da perseguição religiosa que existia, né, com a implantação do anglicanismo. Então, essa relação com a coroa ela era muito mais frouxa do que a que ocorria, por exemplo, no Brasil e Portugal, e a que ocorria na América Espanhola e a Espanha. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante, porque essa autonomia, né, ela é justamente a perca ou a tentativa de retirada dessa autonomia que vai fomentar o processo revolucionário lá de 1776. Né? Então é só para a gente ter uma ideia. A colonização inglesa a gente costuma dividir em duas coisas, né? Então as colônias do norte e as colônias do sul. Essa divisão ela está fundamentada principalmente no modelo econômico que passa a ser adotado nas duas, vamos dizer assim, nessas duas áreas econômicas aí da colonização inglesa. Então, as colônias do norte, elas eram chamadas também de Nova Inglaterra, vai ser muito mais, quer dizer, isso vale basicamente para todas, mas você vai ter um povoamento mais atrelado a essa vinda de imigrantes, como eu falei, né, na busca de autonomia e de liberdade religiosa. Você vai ter uma produção, né, bastante diversificada, a gente vai ter produtos, né, de diversas matrizes. Você vai ter, inclusive, né, ao longo do século XVII, você vai ter o surgimento de manufaturas, né, coisa que era proibido, por exemplo, no Brasil. Então, uma produção voltada para aquele mercado, né, para o mercado interno, o mercado dessa colonização. A colonização mais ao norte, ela era muito mais urbana, por isso era muito fundamentado na pequena e na média propriedade. Havia plantação? Claro, havia agricultura? Sim, sem dúvida. Mas não como acontece no sul, né? Então, as colônias do norte elas vão estar muito mais atreladas a essa vida mais urbana, né? Baseado numa produção mais diversificada, que alimentava um comércio interno razoavelmente desenvolvido. Você vai ter o trabalho livre e assalariado como maioria, né? Quer dizer que não havia escravidão nas colônias do norte? Não, pessoal, havia sim escravidão, né? Na verdade, vai haver escravidão em toda a colonização inglesa, mas no norte você vai ter também, né, uma presença bastante marcante do trabalho livre e assalariado, diferente do que ocorre, por exemplo, no sul, onde você vai ter majoritariamente o trabalho escravizado como mão de obra. Então, quer dizer, essas diferenças marcam essa divisão que a gente coloca, né, as colônias do norte e as colônias do sul. E aí, como eu falei, toda essa situação ela garantia, né, a manutenção de um pequeno mercado interno, a produção interna que não dependia exclusivamente da metrópole. Então é isso que é essa grande questão, né? As colônias inglesas, mesmo com suas limitações, elas possuíam razoável autonomia em relação à metrópole. Não tinha uma dependência estrita, por exemplo, como era o caso do Brasil, né, e Portugal, que havia uma dependência aí bastante intensa, né, e Portugal garantia que essa dependência ela se mantivesse. As colônias do sul, desculpa, eu passei aqui, peraí, aqui ó, só para gente entender, né? Aqui são as 13 colônias, só para a gente conhecê-las. Então a gente tem aqui a costa leste do que hoje é os Estados Unidos, né? E aqui as 13 colônias inglesas. Então, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Nova York. Então essas eram, né, as 13 colônias inglesas ali do século XVII que se caracterizavam, né,
e que se desenvolveram ali ao longo do 17 e que vão entrar no processo de rompimento com a coroa no século 18, tá? As colônias do sul, pessoal, elas já tinham um modelo bem diferenciado. As colônias do sul eram muito mais voltadas para a exploração, né? Principalmente dos produtos agrícolas, no modelo econômico conhecido como plantation, né? Então, assim, as colônias do sul eram muito mais rurais, né? Você tinha grandes propriedades de terra, você não tinha tanta... As cidades ali, você já não vai ter cidades tão urbanizadas quanto as que existiam no norte. Então, essas diferenças econômicas marcam aí, né, essa divisão. De novo, né, não é uma regra assim de que tá no sul necessariamente está sujeita a esse modelo. Não, mas é porque nas colônias do sul esse modelo predominava, né, ele era majoritário, do mesmo jeito que no caso do norte, porque está no norte não tem escravidão. Tem sim, mas era, como eu falei, diferenciado. Então, aqui não é a regra, de certa forma aí o que a gente entende como sendo o modelo geral, né? No sul também tinha esse trabalho assalariado, mas em menor quantidade, em alguns locais específicos, tá? No sul, majoritariamente predominava o trabalho escravizado, né? Então, quer dizer, esse modelo, o plantation, né, ele é uma característica muito própria, né, dessa forma de produção. Então, o plantation, o que ele é? Ele é um sistema econômico de produção, né, baseado em quê? Alguns pilares. Primeiro deles, a monocultura. Monocultura que é o plantio de um único produto. Ao longo, né, da colonização, você vai ter vários produtos que vão sendo produzidos, né? Um dos que ganha mais destaque é o algodão, por exemplo. O algodão ganha muito destaque, que passava a ser comercializado com a própria Inglaterra, né? E isso é principalmente ao longo do 17, com a questão mesmo da Revolução Industrial. Você tem o chá, né? A produção de chá, que também vai ser fundamental. Então, quer dizer, a monocultura ela é uma característica do plantation, né? Então, você planta um único produto e de forma extensiva, né? Assim, você constantemente está plantando aquele produto. Muitas vezes podia até mesmo levar a como é que está o nome? O desgaste do solo, né? E aí o solo se torna infértil. Então, primeiro pilar, monocultura. Segundo, o latifúndio. O que é o latifúndio? Grandes propriedades de terra. Enquanto que no norte você vai ter algo mais baseado na pequena, na média propriedade, mais urbano e tal, no sul, né, por ter uma sociedade mais rural, de certa forma, você vai ter essas grandes propriedades, né, extensos lotes, né, de terra que eram utilizados para a produção desses produtos agrícolas, né, sobre o regime da monocultura. E o terceiro pilar do plantation aí era a escravidão. Então, a mão de obra escravizada foi amplamente utilizada, principalmente a mão de obra que era trazida da África, né? Então, você vai ter muitos negros sofrendo o processo de escravização, né? Então, a escravidão ela foi uma realidade por muito tempo, inclusive, né? Não é o tema da aula agora, a gente vai falar disso mais à frente, mas inclusive a questão da escravidão, né, essa discussão entre a abolição ou não da escravidão é o que leva à guerra civil estadunidense lá em 1800, né, 1860, quando você vai ter a chamada Guerra da Secessão, né, a Guerra Civil Estadunidense. Então, quer dizer, a escravidão ela foi uma mão de obra amplamente utilizada nos Estados Unidos e base do modelo de produção aí que é o plantation, tá? Essa produção, de sua maior parte produtos agrícolas, ela era voltada principalmente ao mercado externo, então era uma produção voltada para exportação. Então, produzia-se, mas com o objetivo principal de vender para fora, exportar para outros países e também para a Inglaterra. Quer dizer que não havia mercado interno? Não, havia sim mercado interno, mas um mercado interno mais restrito, né? Por conta que a economia ela girava em torno, né, justamente desse mercado externo. Outra característica muito importante dessa colonização das colônias inglesas aí no século XVII é justamente a
como é que eu posso dizer, a relação que essas colônias elas vão ter com as demais, né? E também com outras regiões, no chamado comércio triangular. Então, o que é o comércio triangular? É uma rede de comércio que ligava ali diversos pontos da África, da América e também da Europa, né? Então aqui você tem uma relação literalmente triangular, né? Esse comércio ele foi fundamental para o sustento do sistema de plantation, para o desenvolvimento da economia colonial das 13 colônias. Então, é, é um elemento muito importante, né, que também, de certa forma, garantia essa autonomia, né, parte dessa autonomia em relação à coroa britânica. Né? Então, nós temos, basicamente, você tem as 13 colônias, né, que eram aí fundamentalmente aí, produtoras, né, de derivados de açúcar, de chá, de algodão e tal. Você tem as Antilhas, que é o conjunto ali das ilhas da região do Caribe, né? Cuba, São Domingos e tal, aquelas ilhas ali das Antilhas, e a África. Então, esses três pontos, eles vão negociar, né, produtos e matérias e essa teia é o que vai gerar também nessa riqueza e também essa relativa autonomia. Então você tinha açúcar, quer dizer, o açúcar propriamente dito, né, que é a cana já, mas a própria cana, né, a cana de açúcar, o melaço, bebidas, produtos manufaturados, né, objetos, diversas coisas e também escravizados, né, que eram negociados nesse meio, em meio a todas essas questões. Então, esse comércio ele foi fundamental para as 13 colônias e o próprio desenvolvimento delas ao longo do 17 e ao longo do século 18. Né? Então, aqui para a gente conhecer, né, mais ou menos aí o modelo aí do plantation, né? Então você tem grandes propriedades de terra, geralmente trabalhadores, né, escravizados que faziam o plantio, e uma sociedade muito mais rural do que sociedade do norte. Aqui, só para a gente conhecer um pouco essa questão aí do comércio triangular, né? Por que é triangular? Alguns também colocam a relação com a Europa aqui também, tá, pessoal? Que coloca a Europa, essas colônias aqui, nesse chamado comércio triangular, tá? Não necessariamente aqui está só a África e a América, né? Mas também entra a Europa no processo. Então, o que a gente tem, ó? Cadê? Aqui, pronto. Nós temos aqui a região das Antilhas, né? E aqui, ó, as Antilhas eles forneciam uma série de é, uma série de produtos, né? Aqui ó, moedas, açúcar, melaço, cana, né? Quer dizer, derivado, porque as Antilhas eram os principais produtores desses produtos aí no século XVII. Lembra lá? Eu já até falei que as Antilhas elas vão ser uma das principais concorrentes aí do Brasil na época da produção de cana, né? Então, quer dizer, isso era vendido, comercializado aqui com a região das 13 colônias. Muito disso aqui era comercializado era manufaturado, né? Então você vai ter aqui, ó, rum, armas, tecidos que eram produzidos nessa região e eram utilizados para serem trocados aqui, ó, na Costa do Marfim, na Costa do Ouro, por escravizados, né? Escravizados e ouro, principalmente. E esse ouro, esses escravizados vinham aqui para a região das Antilhas e daqui também eram vendidos, né, comercializados para, principalmente aqui, ó, as colônias do sul. Então você vê que é uma teia bastante interligada de produtos, né, de trocas comerciais que ocorreram aí ao longo dos séculos 16, 17 e 18, né? Então aqui você vê, ó, né, as 13 colônias vendiam, né, para a África rum, armas, tecidos. A África vendia para a América Central aqui, para a região das Antilhas, escravizados e ouro, né? E aqui a região das Antilhas comercializava aqui para a as 13 colônias, né? Moedas, né? Açúcar, melaço, por aí vai, escravidade, por aí vai. Então, quer dizer, havia uma rede bastante
fundamentada aí, né, de mercadorias que acabavam entrando aí nesse caldo grande aí de trocas, tá? E foi, né, claro, fundamental para a obtenção também, né, da mão de obra escravizada que era utilizada aí nas lavouras de açúcar aqui na região das Antilhas e também nas plantações lá nos latifúndios na região dos Estados Unidos ali, né, nas colônias do Sul. Então, o contexto é esse, né? Então, a colonização inglesa ela se dá dessa forma. Isso, como eu falei, ao longo do 17 e do 18, principalmente. Né? Na próxima aula a gente vai ver quais são as motivações, os antecedentes que levam a essa disputa, né, com a Inglaterra e a luta pela independência, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha sido claro, né? Qualquer dúvida, não deixe de enviar lá no Google Class e leiam o livro, tá? Leiam o livro para que vocês possam ter, né, uma visão geral desse processo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.